Oi, eu sou o Patrick Maia e eu não tenho carro, eu tenho Chevette. 1978, todo original, motor carburado, tração traseira, lindo, né? Seria mais legal ainda se ele andasse. Mas como ele nem sempre anda, eu pensei em dar um outro uso para ele. Como? Chamando uma turma boa para trocar ideia comigo dentro dele, parado, no estacionamento. Porque assim como o carro, o papo não vai a lugar algum. Esse é o Chevette Talks, no meu canal. Tava na hora de subir o nível intelectual desse programa. Ainda bem que Paulo Pirula topou uma carona. Como vai? Na cheveteira. Tudo bom? E aí, meu irmão? Tava faltando subir o nível intelectual, você não achou ninguém, aí eu estava passando na rua, né? Falando assim, esse maluco aí serve. Cara, a falsa modéstia, ela funciona mais quando a pessoa é muito bonita e tá tentando fingir que ela é feia. Quando você é inteligente, você tem que assumir que você é inteligente. Mas esse que é o ponto, é que não é falsa modéstia. Tipo, eu não acho que eu seja grandes coisas, não, mas tudo bem. Mas eu acho que, às vezes, né... Olha, tá muito calor, eu vou ter que prender o cabelo. Prende aí o cabelo. Foda. Mano, é um Chevette, é pra você se sentir nos anos 70 mesmo, entendeu? Não existia ar-condicionado. Eu estou tranquilo, desses carros antigos aí eu entendo, meu avô tinha uma Rural Willys. Olha, é lindo esse carro. Um Opalão. O Opalão acho que era 770. Nossa, e gigante. Gigante, era grande, porra. Eu queria ter herdado aquele Opalão, que depois venderam. A família vendeu. E tinha uma Caravan também. A Caravan você pode me torcer que eu não vou lembrar o ano que era. Mas eu acho que os carros antigos, ainda mais carro a combustão, eu acho que muito em breve assim vai ser uma coisa de museu, sabe? Já é, né? É que teve a onda hipster aí de revival dos carros antigos. Sim. E tal, não sei o quê, mas já é uma coisa meio de colecionador e de quem quer. Por exemplo, se tivesse mantido o Opalão lá do meu avô, é que também ele tá cheio de massa, né? Sim, cheio dessas coisas assim. Mas se tivesse mantido o Opala, ele hoje teria um valor social muito legal. Claro. Ia ser muito legal. Os caras, porra, o cara chega de Opalão, tal, não sei das quantas, mas valor financeiro mesmo, só se fosse para colecionador, né? E aquela coisa, você engatava a primeira, metade do tanque ia pro chão, líquido. Exatamente isso. Não, e aí você liga o carro, ele treme inteiro, cara. Ele treme inteiro, mas era bom. Se você for levar em conta, né, quem tinha carro na época já era super acima ali, super acima, né? Porque para ter um carro, né? É que meu avô era fanático por carro, né? Isso um deles, né? O outro avô meu era o contrário. Ele se endividava para poder manter o carro. Ele só tinha um, que era um Dodge. Que era muito... Vale uma fortuna. Nossa, hoje vale uma fortuna. Mas também tava cheio de Durepox, dessas coisas. Vale uma fortuna se estiver bonito, né? Exato, né? Porque ia consertando, ia abrindo aqueles pontos de ferrugem no carro. Sim. E aí não sabia arrumar. Aí os caras compravam Durepox e pau! Aí dava uma lixada, dava uma lixadinha. Aí batia o carro era inteiro de maisena, né? O cara para o carro e a polícia fala: peraí, seu carro é feito de bolacha? O que é? Como eu pensava, maisena! Pode levar, o cara molha o carro, fica só o chassi. É isso aí. Mas carro é uma invenção que pegou, né, velho? Mas ele foi prático, né, pra maior parte das pessoas. Você sabe que no começo você teve uma questão ambiental muito louca com relação ao carro. Porque assim, o carro era um artigo de luxo. Na verdade, no começo ele era um artigo de gente com dinheiro e excêntrica, né? Porque você praticamente não tinha carro. As pessoas se locomoviam a pé, de bicicleta ou a cavalo. Sim. Né? Ou de carroça, essas coisas. E quem era de carroça já era mais pá, né? Já era, quem tinha uma carruagem. Às vezes não. Não precisa ser uma carruagem, né? Mas pode ser uma carroça mesmo. Ou mesmo andar a cavalo, né? O pessoal cavalgava. Você tinha o cavalo era teu carro. Né? Só que aqui em São Paulo, por exemplo, teve uma petição para abrir as ruas para carros e tentar fazer uma substituição, porque os cavalos cagavam e entupiam as ruas de merda. De tanto cavalo que era muito cavalo, e cavalo caga quilos por dia. Sim, né? Quilos, assim, é uma coisa impressionante. E aí eles acabaram fazendo uma substituição para que os cavalos
assim, porque a ausência dos cavalos ia permitir uma limpeza melhor da cidade de São Paulo, uma zeladoria melhor. Imagina o cheiro que devia cheirar, assim, tipo... o cheiro de um estábulo gigante. Um estábulo gigante. Chegava a fazer camada de bosta. Tipo neve de merda. Isso, exatamente. E quando chovia? Ficava aquele monte de bosta arrastada pro lado. Aí a galera começou a dar preferência aos carros para evitar o rebosteio na rua. Exato, o carro limpava a cidade. Quem diria que depois a poluição ia ser tão grande que ia gerar essa nuvem de fumaça. Como que deu a volta, né, cara? Exato, não tem muito. Onde a gente se insere, a gente precisa... o nosso estilo de vida, ele consome recursos, né, e altera o ambiente, né? Então, cara, mas isso aí é uma particularidade nossa, né? Em que você está querendo dizer? No sentido de ter uma espécie que consome mais recursos do que deveria. Mais recursos do que precisa, né? Porque a gente faz isso conscientemente. Eu acho que a diferença é essa. A gente faz isso conscientemente, obviamente que pensando individualmente, mas se você chega, por exemplo, porque eu não teria condições de pensar que ali, sei lá, se uma rua está cheia de bosta, que eu poderia substituir por carros, eu sozinho. Sim. Quem tem que resolver isso é o poder público, a prefeitura, são as pessoas que estão no comando, né, do grupo da nossa espécie. Que a gente julga que sejam mais capacitadas que a gente. Ou aqueles que toparam, né, ou aqueles que toparam. Os que estavam lá na hora, né? Exato, porque o Douglas Adams falava, né, a pessoa capacitada mesmo para ocupar esses cargos vai fazer de tudo para fugir deles. Então, tipo, nunca vai ser a melhor pessoa. Sim. Mas quando você observa o histórico, né, você vê que a diferença que a gente tem é a consciência do que a gente está fazendo. Então a gente tem a consciência de que a gente está cagando o planeta e algumas pessoas estão tentando mitigar, outras pessoas estão um pouco se fudendo, algumas pessoas estão negando. Mas tem consciência? Você acha que a raça humana, numa média, está consciente do que está fazendo com o planeta? Porque eu acho que não. Então, aí depende de como você interpreta. Por exemplo, minha mãe e meu pai. Eu vou lá na casa deles e eles separam lixo, né? Já faz alguns anos. Eles têm ali o lixinho ali orgânico, tem o reciclável e tal. Mas aí você vai olhar na geladeira, tem tipo 25 coquinhas de 200 ml. É um gole. E tá numa garrafinha de plástico. Aí eu olho pra aquilo e falo, puta merda, tipo, mano, é um trampo absurdo. Isso aqui não devia existir. Uma garrafinha de plástico individual com um gole de coca que você vai abrir, vai tomar e depois essa embalagem vai passar por um processo absurdo pra talvez voltar a ser alguma outra coisa, tá ligado? Tipo, meu pai e minha mãe, eles não têm essa noção, tá ligado? Do que isso causa. Você sabe que aí a gente vai entrar numa discussão bem grande, né? Porque aí a gente entra no lance de poluição. Você tem vários fatores que estão circunscritos a isso. Para começar, é a coleta. Se você tiver um sistema de coleta seletiva bem feito, não sei o que lá, e que seja amplo, tecnicamente, uma cidade que é bem gerida, que tem bons processos, não sei o que, é tipo purificação de água. Você consegue fazer. Tanto que hoje, praticamente todo o alumínio é reciclado. Né, que você tem os catadores que vão lá, pegam, não sei o que, tem essas latinha coisas. De refrigerante, cara, não é lixo. Você bota no chão assim, ó, e ela some. Ela desaparece. Então esse é o primeiro ponto, é o poder público sabendo lidar com o lixo da cidade. Tem os putos que jogam o lixo no chão, ou que coloca no lugar, depois vem, sei lá, coloca no lugar que sabe que a chuva leva, tal, não sei o que, ou que a coleta não chega. Ou então larga um sofá no rio. Exato, aí você tem uma questão individual também dos espíritos de porco. Agora, o grande ponto que as pessoas têm avaliado é o lance da concentração de renda. Então, das pessoas que são muito ricas, e aí muito rico, eu não estou falando de muito rico, sei lá, o Felipe Neto. Eu estou falando de muito rico. Tipo muito rico. O Abílio Diniz que morreu agora, tá ligado? É assim, é muito rico mesmo. E aí... esse lance dessas pessoas diz que elas sozinhas, elas consomem tipo uma porcentagem assustadora dos recursos. A decisão dela, né? Sem perceber. E assim, não é que não percebe, não tem noção às vezes do quanto que é, e quando tem noção não se importa. Tem até um programa, eu não vou lembrar, mas é um programa antigo até, não é novo não, que eles entrevistaram um bilionário alemão. Que ele fazia tudo de jatinho particular. E
E o pessoal falava, olha, você sabe que o tanto que você está gastando de diesel equivale a, sei lá, a tantos meses da Lufthansa, né? Porque era uma quantidade absurda. Você está ajudando muito a gerar lixo e poluição, né? Aí ele, é verdade. Aí mostrar os gráficos para ele e tal. Ele, tá certo, tô ajudando. Foda-se. É isso mesmo. Foda-se. Entendeu? Então aí sim, nesse ponto eu concordo contigo. Tem pessoas que têm consciência, mas não... Mas assim, ainda assim o cara tem consciência. Ele tem consciência. Ele conscientemente mandou a merda. Sim. Mas ele tem a consciência, entendeu? Tipo assim, conscientemente eu não vou me envolver, foda-se, é isso. Exato. Você é parte do problema, mas você não se importa. Então é nisso que eu vou dizer. Porque, por exemplo, se você for pegar, você tem várias espécies que alteram o ambiente. Sim, né? Tipo castor. Tipo castor, que quebra, faz um dique, faz não sei o quê. Cupim, Recife de coral. O coral construiu uma barreira gigantesca. Sim, ali. Um relevo ali, né? Exato. Se você for pegar lá no começo do planeta, né, ainda que tenha um ou outro cientista que questione, mas a gente teve o que a gente chama de revolução do oxigênio. Não é revolução, é das tipo... cianobactérias. Que as cianobactérias produziram o oxigênio na quantidade que tem hoje, porque a nossa atmosfera não era para ter 1/5 de oxigênio. Uhum. Ela tem por causa da fotossíntese. Sim. Né? E aí isso matou 90% da vida que era, anaeróbica. Uma das extinções. Foi, né? A primeira, provavelmente. Então, se você for levar em conta, você tem seres vivos capazes de alterar o planeta inteiro, né? Uhum. E agora não é conscientemente. Você não vai chegar e falar assim, dona cianobactéria, que absurdo. Né? Tanto é que a gente não sabe quem morreu, porque não ficou para contar a história, né? O que tinha antes, né, cara? Então, a gente tem noção. Bom, até tem um fóssil ou outro, mas em linhas gerais não ficaram para contar a história. Então, a gente tem essas coisas. Aí o exemplo do castor foi ótimo, que você falou. Também tem esse exemplo dos cupins e tal. Dá para pensar em outros também. Mas a gente tem noção do que está fazendo. Sim. E aí aquilo, algumas pessoas têm noção e tentam evitar, e outras pessoas têm noção e estão um pouco se fudendo. Mas ainda assim, esse pessoal que é relevante tem noção. Entendeu? Esse pessoal que é relevante tem noção. Tem políticos que sabem, por exemplo, da mudança climática. No começo houve uma certa resistência, mas hoje, se você vai ver os países árabes sabem da mudança climática. Uhum. Mas vocês vivem de petróleo. Sim. É isso aí. Vamos ver o que a gente consegue fazer pra gente continuar vivendo de petróleo. Ou fazendo de outro jeito, né? Porque também você pode usar petróleo para fazer plástico, por exemplo. Mas aí tem que é os outra bosta também. Mas aí tem os tipos de plástico, de petróleo, a densidade e tal, não sei o que. Aí eu já não sei explicar. Aí você chama o Sacani um dia. Mas o lance é basicamente isso. As pessoas têm noção, né? Agora, o povo em geral, no caso de alguns países, não há tanta noção. Eu até acho que alguns países, por exemplo, se você é uma pessoa muito pobre, muito pobre, é até uma sacanagem cobrar noção da pessoa, porque tipo, porra... Ela não tem como ter acesso ao básico do básico. Exato, você vai chegar e vai ficar cobrando coisa da pessoa, não é isso. Você tem realmente que cobrar do poder público ou dos ricos. Sim. Né? Ou rico pode incluir classe média. Agora, você vê que em países, por exemplo, em que você tem uma melhor qualidade de vida, uma estrutura melhor para a maioria da população, que você não tem miséria, tal, não sei o quê, que nem alguns países da Europa, por exemplo, né? Se você vai olhar esses países, todo mundo separa o lixo, é consciente, faz não sei o quê, os níveis de poluição são baixos, faz a regulagem do carro, troca não sei o quê, substitui o carro por bicicleta. Não é todo mundo que tem carro. Não é todo mundo que tem carro, ou melhor, até tem, mas não usa sempre. Transporte público da hora pra caralho. Então, aí você pega esses países, né, você consegue ver como que toda a sociedade se estrutura. Vai fazer diferença no aquecimento global, por exemplo? Não. Mas faz diferença na poluição local, faz diferença no uso dos recursos, faz diferença na qualidade do seu bairro. Na enchente do bairro, na qualidade do ar, na poluição do rio, né, na qualidade da água, do mar também, de todas essas coisas. Entendeu? Então você tem toda uma preocupação que você consegue ali estabelecer. Então a gente sabe que tudo está vinculado aí ao acesso à informação, a poder fazer alguma coisa com essa informação, a você copiar os outros também. A gente é muito macaquinho de imitação. Sim. Então, tipo, se todos os vizinhos estão fazendo de um jeito, você chega e fala, puta, se não fizer vai pegar mal. Sempre tem o do contra, mas a maioria das pessoas vai imitar. E o do contra depois, né, o pessoal o sistema enche o saco. Ou, enfim, fica sendo chato do rolê. Agora, quando você tem esse tipo de
fenômeno, né, acaba acontecendo que todo mundo entra no esquema e faz as coisas. E o outro é poder público mesmo, é substituição, como a gente falou, né? O cavalo foi substituído pelo carro na intenção de limpar. Sim. Aí depois vai ser substituição do carro por qualquer outra coisa, né? E vamos ver o que vai acontecer. Agora está tendo o carro elétrico, mas não sei. O pessoal, uma das cagadas foi a gente aqui no Brasil, pelo menos, não ter apostado tanto em trem, né? Pior que tem muito trem, né? Tem Sim, muita malha ferroviária. Mas para carga, né? E já era também, já tá tudo sucateado, já não serve para mais nada. Você tem um ou outro de turismo, alguma coisa. Imagina você poder ir de São Paulo a Salvador de trem. Ia demorar, mas ia ser fantástico. Tá ligado? E assim, por exemplo, eu vou dar um exemplo de um país que eu fui e não é o melhor exemplo de preservação ambiental, pelo menos não no momento. Eles estão se esforçando, não vou ser injusto dizer que eles não estão se esforçando. Principalmente para reduzir poluição do ar. Mas quando eu estava na China, eu atravessei o país mais ou menos atravessado. Vou dizer que eu atravessei 2/3 do país, que eu saí de Pequim e fui para Chongqing, que fica ali perto da base do Tibete. Foram 25 horas de trem. 25 horas para atravessar sei lá quantos mil quilômetros. Um continente quase. E foi assim, impressionante. E foi assim, impressionante como foi assim, rápido, se você for levar em conta a distância. Atravessar a China, brother. Assim, o que eles têm essa preocupação de malha ferroviária, de transporte de pessoas, assim, me surpreendeu. Porque a Europa tem, mas a Europa é tudo pequenininho. Sim. Né? Lá na China, que são proporções continentais, os caras conseguiram manter a coisa baseada em trem, né? Então, daria pra gente fazer isso. E digamos que a China tem certa questão populacional. Sim. Né? Não tem pouca gente lá. Sim. Não tem pouca gente. Então, se aquela galera não tivesse no trem, quantos carros iam ser? Ia ser quantos mil carros pra ali levar já não toda é aquela questão galera. de opção, né? É tipo assim, a única maneira de manter o negócio funcionando. Até pouco tempo atrás tinha congestionamentos monstruosos na China. Bom, eu peguei congestionamentos horríveis ali, horríveis, né? E isso tem a ver com a quantidade de gente, não dá pra você negar, né? Mas, cara, a gente se passou, né? O ser humano se passou, já faz muito tempo que a gente se passou, né? Tipo, quando a gente começou lá atrás, sei lá, 250 mil anos? O pessoal data a espécie Homo sapiens hoje em dia com uns 300 mil. 300 mil anos. Tinha pouquinho, né? Do quê? De gente. Tinha pouquinho, né? A gente tinha hominíneos, né? Já da nossa linhagem, né? Já o menino lindo? O menino lindo. O pior que são 3, né? Você tem hominídeos, os hominídeos, que aí inclui chimpanzé, orangotango e tal. O chimpanzé é um hominídeo? São todos hominídeos. Gorila também. Aí você tem os hominíneos, que aí são só a linhagem humana. Então aí Australopiteco pra frente. Neandertal. Isso, também, mas o Australopiteco pra frente. E aí você tem os E aí você tem os hominini, que aí é a tribo, que aí termina com I, que aí é a tribo. Essas são questões taxonômicas, é um troço chato. Hominini é uma tribo específica? Então, tribo no termo taxonômico. No termo taxonômico é tipo família, superfamília. Sabia que eu nunca ouvi a palavra taxonômico? Taxonômico é classificação dos animais e seres vivos, na verdade. Planta também entra. Tá. Então, reino, filo, classe, ordem, gênero, espécie. Então, família, gênero, espécie. Então, essa é a ordem. E aí, como a gente classifica seres que não estão nem aí para serem classificados, a realidade não cabe nessas coisas. Então, aí o pessoal começou desesperadamente a incluir novas categorias hierárquicas. Mas e aí, tribo é uma delas. Né? Mas tinha um montão de hominíneos convivendo, né? Tinha vários. Tem muita gente, tipo, eu achava que era assim também, que a evolução é uma fila, né? Que tipo, primeiro era assim, aí foi ficando assim, foi ficando mais retinho, aí pegou um porrete, aí pegou fogo e aí pum, chegou em nós. Não é assim, né? Tava todo mundo andando meio que junto, né? Se você parar pra pensar, era até meio ingênuo quando era ensinado desse jeito. Por que era ensinado desse jeito? Porque parece que é uma coisa que tá melhorando, né? Que tá... E olha como é que é interessante. Isso tem muito a ver com a construção do nosso sistema educacional. Porque se você for pegar os livros acadêmicos, salvo meia dúzia de maluco, ninguém pensava assim.
os acadêmicos não enxergavam dessa forma. Mas era falho para passar para as pessoas. Né? Hoje a coisa está um pouquinho melhor, as pessoas estão com mais recursos até para explicar, porque se você for parar para pensar, tudo funciona na base de populações. Então, uma espécie não vira outra de uma maneira que você perceba quando você está lá. Quando você está lá, você não percebe. Claro. Nós estamos em transição. A gente está virando outra espécie. Você está vendo? Uma revolução dessa você só consegue perceber olhando para trás, né? Exato. Você não está vendo a gente virando outra espécie. Por quê? Porque isso são milhares de gerações. E uma geração fala com a outra. Entendeu? A gente sabe que a gente está virando outra espécie porque quando você vai lá para trás, você vê que já foi outra. Já aconteceu isso. Exato. Então, daqui 300 mil anos, possivelmente a gente olha para um humano e fala, pô, não... Olha como é que era. Diferente. Olha como é que era. Tá meio diferente, né? Mas a gente ainda não sabe viajar no tempo para saber fazer isso. Mas o ponto não funciona dessa forma. Eu faço uma analogia com línguas. Quando você vai... por exemplo, ninguém duvida que o português, o espanhol, o francês, o italiano e o romeno vêm do latim. Né? Sofreram influências das línguas que se falavam já no lugar, né? Então você tinha as línguas célticas que falavam na Península Ibérica, por exemplo, que quando o latim chegou lá, sofreram influência, tal, não sei o quê. Teve uma mistureba, né? O sotaque, pelo menos. Mas ninguém duvida que são variações do latim, né? O português, o espanhol, o francês e tal. Ninguém do nada chegou assim, tava falando latim e fala, quer saber, eu vou inventar uma língua muito louca agora. E é nova. E agora é nova. Eu vou chamar de português. Sabe, as pessoas, às vezes elas tipo assim, através de muitas gerações vivendo numa pequena bolha, virou um dialeto que virou uma língua, né? Exato, exatamente isso. A coisa foi virando aos pouquinhos, nunca nasceu, senão seria completamente contraproducente. Ou então se você tentaram empurrar o Esperanto língua abaixo do mundo. Aí o Esperanto, aí você tem as línguas criadas, né? Então o Tolkien criou uma língua, você tem o Vulcano também foi criado, tal, não sei o que lá do Star Trek. Mas quando você vê as línguas, digamos assim, naturais, você percebe que assim, não faria sentido eu falar uma língua que meu pai não entende, que meu avô não entende, ainda que haja variações. Tem coisas que os nossos avós falavam que a gente não fala mais. E tem coisas que a gente fala hoje que eles não têm a menor ideia. Que a molecada mais nova não vai ter noção nenhuma. E fala, você vai posar aqui? Você vai dormir aqui? Exato. Muitas pessoas não Você tem entendem. variações, exato, né? E aí, a nova geração, eu já tá falando umas coisas, eu demorei para entender o que era tancar. Mas então, eu entendi faz pouco tempo também. Então quando você vai vendo em perspectiva de longo prazo, você vê que os idiomas eles vão sendo substituídos até que em determinado... Por exemplo, o português de Portugal, o português brasileiro, são 500 anos de separação. E, na verdade, não dá nem para dizer que são 500. Eu colocaria uns 400. Porque nos primeiros 100 anos, né, de 1500 a 1600, você praticamente não teve uma ocupação portuguesa aqui. Direta, né? Você teve uma exploração. Veio aqui, pegou pau-brasil, caramba 4. Foi mais a partir de 1600. Então, você tem 424 anos aí que a gente teve um princípio de separação do português de Portugal do português brasileiro. É muito pouco tempo. Sim. Mas é tempo demais para a nossa escala de tempo. Não, ainda mais se você pegar alguém que fala no interior do interior de uma cidade lá de Portugal e colocar essa pessoa para conversar com um cara que mora aqui na Zona Leste de São Paulo. Cara, Zona Leste de São Paulo ainda acho que consegue comunicar. Pega para falar com alguém, sei lá... População ribeirinha... Não, pegar então, população, de Manaus. De Santos, por exemplo, também. Já é mais complicado. Né? Ou Florianópolis. Nossa, ou se você pegar interior, isso em pouco tempo. Interior de São Paulo, Piracicaba. É possível que Piracicaba, um português de um vilarejo do interior lá de Trás dos Montes, já não consiga entender. Sim, nossa, já tenha muita dificuldade para se falar. Provavelmente, e vice-versa. E tanto é que os portugueses, às vezes, não todos, mas alguns falam que a gente fala outra língua. Né? E até no Windows tem outra língua, né? É português brasileiro ou português de Portugal. Em todo lugar, né? Na legenda você vai colocar português BR, PT BR, PT. Você não vê PT inglês UK e inglês USA. Não. Você só vê inglês. Nossa, total. Você não vê francês quebecois e francês da França. Agora francês. A gente meteu a nossa. Exatamente, mas por quê? Isso são particularidades da colonização portuguesa aqui no Brasil, particularidades também de quem veio, teve muita influência africana, tal, não sei o quê, enfim, e indígena.
Então, você percebe como que as coisas vão indo aos poucos. Então, mas aí começou lá atrás. Então, tipo com as assim, nossas espécies, é a mesma coisa. Ninguém chegou um belo dia e falou assim, puta, tá ruim andar torto, eu vou andar em pé. Pum! Não foi assim, sabe? Tipo, chegar e falar assim, tanto é que até tem uma brincadeira, né, que a gente faz, que é o lance que às vezes vem algum religioso e fala assim, se um dia um chimpanzé der origem ao ser humano, der a luz a um ser humano, eu vou acreditar na evolução. Eu falei assim, não, cara. Se um dia um chimpanzé der origem a um ser humano, eu vou me prostrar na hora, cara. Eu vou falar, tá bom. Eu vou acreditar no Satanás. Ok, é pelo menos no Satanás, né? Tipo, Deus eu não sei se existe, mas no capeta eu tô acreditando. Porque nunca foi dito isso, mas nunca foi dito isso pela ciência. Nunca. Absolutamente zero cientistas falaram uma coisa dessa. Que do nada nasce um... Uau! Talvez em exercício mental, filosófico, para tentar entender como funcionaria a evolução. Porque tinha um pessoal que falava do Hopeful Monster, né? Que seria exatamente uma coisa dessas, né? Tipo, geração de uma coisa na outra. Só que isso é tão implausível, tão improvável, não faz nenhum sentido. Mas essas populações que existiam aí, vamos falar que estava convivendo o Neandertal e estava convivendo junto com o Australopithecus e a turma estava ali. O Neandertal é posterior. Tô falando DC e Marvel, tô misturando, né? Isso, na verdade, mais ou menos. Mas na verdade, a linhagem, a sequência é o seguinte, né? Na nossa linhagem, né? Começa com... tem uns gêneros inicial lá, Horrorim, os negócios assim, Ororim. Mas eu vou começar com o Australopithecus, que aí é o mais Australopithecus é o mais primitivo dos hominíneos. Dos hominíneos, que a gente pode dizer. Como eu falei, tem esses outros dois ali, que é o Sahelanthropus. Era aquele que tinha a cabecinha piquitica? O Sahelanthropus e eu não lembro agora o nome do outro. Mas, tinha a cabeça piquitica, que não era muito diferente do tamanho da cabeça de um chimpanzé. Era mais ou menos parecido. Mas ele já era um hominíneo. Já andava em pé... e provavelmente já fazia alguma ferramenta. Então, o que diferencia o hominíneo do hominídeo é produção de ferramenta? Cara, tem chimpanzé fazendo ferramenta, né? Mas eles fazem ferramenta ou eles usam coisas que já estão prontas para ferramenta? Ele faz a ferramenta? Faz, mas não são todos os chimpanzés. É uma subespécie que fica ali mais mas pro não são Senegal, todos seres humanos que fazem também... sei lá, arma de fogo. Quando chegou aqui no Brasil, os indígenas não tinham. Sim. Né, facão, eles não tinham facão, não tinha ferro disponível para fazer. Primeira coisa que eles fizeram foi pegar o facão para eles. Então, transferência horizontal de tecnologia é uma coisa super fácil de acontecer. Então, mas o que diferenciava, então, esse aí, como é que você falou, o primeiro? O Australopithecus. O Australopithecus é o primeiro. Era a forma de andar, que ele andava mais ereto. Tipo, ele não precisava das mãos da frente. Isso, geralmente ele não apoiava no chão. Tudo indica que eles eram eretos mesmo. Todos os fósseis de corpo, né? De hominíneos. A coisa que a gente consegue observar, já andavam eretos. Isso foi útil na vida na savana. Isso não surgiu na savana, porque surgiu eles na floresta. conseguiam olhar para cima e ver os predadores? E correr. Correr com o nó dos dedos é menos eficiente do que correr em pé. Mas como eu falei, eles já andavam em pé antes de savanizar aquela região. Quando savanizou, aqueles que andavam com os nós dos dedos, que seriam outras populações... foram varridos pela seleção natural. Não se deram muito bem. Aí quem andava em pé, que aí eram outras populações, de novo, não eram indivíduos, eram populações, né, de outras espécies já. Aí esses daí andavam em pé e eles conseguiam correr melhor. Mas então ele andava diferente. Mas alguma vantagem intelectual em cima do orangotango? Ou de um chimpanzé? O chimpanzé mais brilhante do mundo seria comparativo com o Australopithecus? Pouca coisa, e assim, também, os Australopithecus mais do... Porque o Australopithecus durou muito tempo, né? Durou alguns milhões de anos. Caralho. O gênero Australopithecus. Né? As espécies variam. Aí tem o afarenses africanos, não sei o que lá, mas aí tem Australopithecus afarenses, Australopithecus africanos, Australopithecus no Sediba, acho. Enfim, alguns deles, eles foram ficando mais inteligentes. Então, os últimos Australopithecus são mais inteligentes do que os mais antigos. A que se atribui isso? Cara, seleção natural? Pressão seletiva positiva. Valia a pena ficar mais inteligente. Quem ficava mais inteligente vivia melhor. Quem conseguia ter alguma ideia algum resquício de senso crítico conseguia passar os genes para frente. Eu não sei se senso crítico é muito. Acho que é muito para aquela galera. Muito, né? Acho que é um noção. É resolver problema. Tá. Resolver problema. Tipo, eu preciso... Então, criatividade, talvez? Isso, criatividade. Criatividade. É basicamente isso. Eu preciso resolver como, sei lá,
como escapar desse predador, ou como caçar aquilo ali, ou como proteger a minha como família. Como arrebanhar aqueles bichos ali. Exato. A caça sempre foi uma coisa muito importante. Então, tipo, como fazer... A gente comia muita carniça naquela época, né? A nossa linhagem comia muita carniça. Comer carniça na África não é uma coisa fácil. Não sobra nada, né? Não, e não é que não sobra nada. Os bichos lá, tanto os predadores quanto os carniceiros, são os bichos do mal. Sim. Você vai peitar uma hiena? Sim. A hiena come o cabelo do bagulho, né? Sim. A hiena come o osso, come a pele, come tudo. Você vai peitar um abutre, bando de abutres? Não é uma coisa fácil. Eu não. Então você... Eu não. Tem amigos que peitariam? Talvez. Cara, se alguém falar grosso pra mim ali na rua, eu já volto 10 correndo. abutres, você é doido. Agora, quando você vê a situação em que os nossos ancestrais estavam, um pouquinho de inteligência fazia com que você sobrevivesse melhor. Aí você vai falar, mas por que não estão todos os bichos inteligentes? Porque você tem que levar em conta a gente vivia numa área de campo aberto. A gente não tem grandes defesas. Por que a gente vivia numa área de campo aberto? Era melhor pra gente? Porque a área abriu. A África, ela tem uma área bem no meio dela que corta, dali da região da Somália até onde hoje é o Malawi, que é uma falha... Não, uma falha tectônica. A África está abrindo no meio. A tendência dela daqui a milhões de anos é abrir no meio. A abertura daquele rift, entre 10 a 7 milhões de anos atrás, a abertura daquele rift fez mudar o clima e a vegetação do lado de cá. Ficou mais rasteiro. A gente vivia tudo na floresta. Nós evoluímos para floresta para subir em árvore. Ponto, acabou. Então a gente ficava lá. O clima mudou. E aí a vegetação não tem mudou. Na planície, né? Não tem macaco no exposto. Os macacos, eles ficam tem alguns, tipo alguns babuínos, por exemplo. Mas babuíno é meio diferente. Babuíno come planta. Sim, é outra. Tipo Rafik, né? Exato, é outra pegada. Mas se você for ver realmente, do ponto de vista em geral, primatas vivem onde tem árvore. E obviamente a savana tem suas arvorinhas, mas elas estão muito afastadas umas das outras. Sim. Então, quando você teve a mudança ambiental, aqueles bichos que estavam lá falaram, a gente vai ter que se virar. E de novo, a mudança ambiental não foi assim, tipo... Nossa... 2 anos mudou tudo. Secou. A mudança ambiental foi nesse nível da mudança dos idiomas. Centenas de anos. Talvez alguns milhares de anos. E aí a coisa foi modificando. Então, para abrir um clima, para abrir a vegetação assim desse jeito, aquelas populações que estavam vivendo lá já tinha alguns tido uma vantagem em relação a outros. Alguns que já tinham conseguido ter mais sucesso na caça, ou para capturar carniça, ou para pegar fruta, porque aí é aquela coisa, você começa a dar uma valorizada maior na carne, porque a parte vegetal passa a ser muito complicada. A floresta tem muita fruta, tem umas folhas mais molinhas, tem não sei o que. Cara, a área de savana são umas plantas mais duras, uma coisa um pouco mais seca. Você tem muito inseto, muita coisa, muito invertebrado, então também dá para você ir pegando proteína através desses bichos, mas não é uma coisa tão simples. Então, a carne passou a ser um fator mais relevante. Teve uma linhagem de Australopithecus, por exemplo, que virou totalmente herbívoro. Mas aí o que acontece? Por falta? População ali virou. O panda não virou o comedor de bambu? Então, a população ali vivia num lugar que conseguia digerir tudo, deu a preferência para a comida que estava disponível. Aliás, um pequeno parênteses, lembra da gente voltar nesse ponto, só porque eu não quero esquecer. Um panda. Se eu tô andando no meio do mato e vejo um panda, tem um panda lá, não deve ter panda na natureza, mas imagina que tem um panda nativo que nasceu, eu encontro esse panda. Tem. Ele vai vir pra cima de mim, eu vou ter que sair na mão com ele? Provavelmente vai, ele é bem agressivo. Ele é agressivo? Provavelmente ele vai te dar uma patada e vai te fatiar. E por que as pessoas então ficam fazendo esse marketing de que eles são mó sangue bom, cara? Na verdade, elas querem fazer marketing para preservar os pandas, mas não necessariamente sangue bom. Não, porque, por exemplo, uma criança... Agora, um panda em cativeiro, ele vai ter um comportamento de cativeiro. Minha filha tá andando na floresta, ela encontrou um panda, a referência que ela tem é de que é um bicho legal. Aí, ó... Se fudeu. Tá errado, cara. Só que aquela coisa, ela não é só, assim, não é que ele vai querer comer a sua filha. Ele só vai querer matar e ver você chorando. Ele vai querer, tipo, afastar aquilo que pode ser um perigo para ele ou pros filhotes. Sim. Entendeu? Não é uma atitude, assim, de alimentação. Agora, o panda, se tiver carne, vacilando, ele pega também. Ele também gosta de carne? Ele pega. É porque o ambiente que ele vive praticamente não tem. Então, por exemplo, tem panda que pega ovos.
por exemplo, se ele achar um ninho cheio de ovos... Ele vai arregaçar. Ele vai arregaçar. É disponibilidade de alimento. Só que a disponibilidade de alimento há alguns milhões de anos, né? Então, por causa dessa disponibilidade de alimento por milhões de anos, tudo no panda se adaptou para comer bambu. Sim. Inclusive até a conformação das mãos, tal, não sei o que, exatamente, se adaptou para comer bambu. Né? Ele provavelmente não vai digerir muito bem uma quantidade muito grande de carne, mas de qualquer maneira ele vai continuar comendo carne lá se precisar, entendeu? É um urso. Mas você não precisa ir até o panda. O fato de você ter ursinhos de pelúcia indicam que ursinhos são fofinhos, ursinhos são legais. Leões de pelúcia. Lá nos Estados Unidos ou no Canadá, que os ursos entram em casa, cara, eles são perigosíssimos. Sim, perigosíssimos. Tem um monte de gente que morre fatiada por causa de urso. Então, é a cara da pessoa. Exato. Então não é só o panda. Não é só o panda. É que o panda, como ele é muito bonitinho, ele acabou usando como símbolo. Mas é bom as pessoas saberem que você vê um panda rala. Rala porque, tipo, não é o que você tá achando que vai ser. Cara, provavelmente nenhuma pessoa que vai passar por isso está assistindo a gente. Mas você não sabe, cara. Você nunca sabe. Às vezes a pessoa foi fazer um campo em Chengdu. Obrigado por terem me falado, porque eu tava acampando na China naquele dia e eu vi um panda. Eu ia dar um abraço nele e aí falaram, não! Eu tava afim de dar um abracinho. Eu tava já com o celular ligado, velho. Era mó fofinho. Mas vocês falaram que não e eu resolvi que não. E foi bom, porque ele fatiou o meu amigo que abraçou ele. Mas eu e minha filha estamos ótimos. Exatamente. Mas tá voltando lá na savana. Então. Porque aí, pelo que eu entendi, o cabecica, o Australopithecus é o cabecica, né? O cabecica teve uma vantagem ali intelectual, ele era mais criativo, ele conseguia, em relação... No primeiro momento, então, esse é o ponto. Ele foi desenvolvendo isso. Num primeiro momento, os Australopithecus mais antigos que a gente tem, sei lá, não lembro agora quantos milhões de anos, 4,5, acho, ou mais. Ninguém vai pedir o RG pode ser. Eles tinham uma conformação cerebral, como eu falei, que não era muito diferente da do chimpanzé. Foi com o tempo... passar de alguns milhões de anos, não foi de uma hora para outra, que o cérebro deles foi ficando maior. E ele foi ficando maior, e é isso que eu tô falando, não é para pensar que é uma coisa direcionada. Porque teve esse grupo de Australopiteco, por exemplo, que foi comer grama. Esse grupo de Australopiteco que foi comer grama, o cérebro deles diminuiu. O cérebro deles diminuiu, a mandíbula aumentou. Não tinha proteína suficiente. Não tem nem nutriente suficiente. Virou uma vaca. Virou um gorila, por exemplo. Ele só tem uma mandíbula muito grande. Obviamente, o gorila é um bicho muito inteligente, mas por comparação, né? Dentre os grandes primatas, o gorila não é tão brilhante assim. No caso desse bicho, que aí chama de outro gênero, é Paranthropus, que eles chamam. Cara, ele tinha uma mandibulona, ficava sentado comendo grama. Por quê? Porque provavelmente algumas populações ficaram isoladas por muitos milhares de anos em um lugar em que você tinha pouco aporte de proteína e muita planta. Né? A gente, o nosso ancestral em comum com os chimpanzés, ele é onívoro. Ele come de qualquer coisa. Né? E por isso te permite uma plasticidade maior para você aprender a... Até os dentes, cada um de um jeito, né? Exatamente. Então eles tinham os dentes maiores, esse Paranthropus, uns dentes maiores, mais achatadão, que é para ficar comendo folha, para ficar mastigando folha. Folha é dura, né? Porque grama é duro, difícil de comer. Agora, os australopitecos que caçavam, moravam nos lugares que você... Caçavam não, comiam carne. Porque não necessariamente você estava caçando. Você estava comer carniça, exatamente. Que era o mais provável, inclusive, porque eles não faziam armas ainda, né? Então era meio difícil. Você tinha aquelas pedrinhas lá. Era muito difícil. Você tinha aquelas pedrinhas lascadas que era para arrancar bife da carcaça. Não era para caçar. Então, essa galera que vivia de fruta, de coisa, e de pegar uns pedaços de carne quando aparecia, não era diferente de um chimpanzé. Era um chimpanzé que andava em pé. Por que andava em pé? Porque não morava na floresta, morava na savana. Então era basicamente isso. Só que aí o que acontece? Disponibilidade de nutriente e necessidade de resolução de problemas ambientais e sociabilidade, tudo isso facilitou o aumento do cérebro. Porque o que acontece? Você precisa de nutriente para conseguir ter um cérebro maior. Senão, qualquer pessoa que nasce com o cérebro um pouco maior pode até viver melhor, mas não tem comida suficiente. Não dá. Isso aí se atribui ao dieta variada. Carne cozida? Não, ainda não está cozida. Dieta variada. Só ele está falando de dieta variada. Comia carne crua. Sim, carne crua. E invertebrados também, coisas assim. Aí você tem o fato de resolução de problemas ambientais. Os problemas que você tem para resolver na floresta são completamente diferentes dos seus problemas na savana. E isso pode realmente ser uma coisa que vai... A maior parte dos bichos mais perigosos da África não estão na floresta, estão na savana. Né? É mais complicado arrumar comida na savana do que na floresta. Então, tipo, são problemas diferentes. Né? Se amanhã a floresta do Congo, amanhã não, mas se em determinado momento a floresta do Congo virar uma savana, provavelmente os chimpanzés vão
Vão penar para se adaptar a alguma coisa nova. E em alguns milhões de anos não vão mais ser tão parecidos com os chimpanzés, não. Sim. Mas enfim, e o terceiro ponto é sociabilidade, porque isso é o que fez, inclusive, com que primatas tivessem um cérebro maior, como em geral, né? Macaco prego, sagui, não sei o que, o macaco prego é inteligentíssimo. Porque sociabilidade é muito difícil. Viver com outras pessoas da mesma espécie é muito complicado. Sim. Dá muito trabalho. E as nossas sociedades, elas são muito complexas. Não é tipo só, eu tô procurando fêmea, a fêmea tá procurando macho, depois tem o filhote e vida que segue. Não. A gente tem uma questão de dominância, de liderança, de organização, sabe, tipo de coisa. Hierarquia, né? E quando a gente vai ver do ponto de vista da caça e coleta lá dos australopitecos, você tem uma colaboração na caça ou na proteção do bando, sabe? Você tem uma série de coisas. Funções, designação de funções. Então, e principalmente intriga, puxação de tapete, traição, ardilosidade, formação de alianças. Sim. Se você vai ver o história, inclusive essa semana morreu o Franz de Waal, que era um dos maiores primatólogos do mundo, né? E morreu, ele tinha 75 anos, para mim ele ainda estava novo, podia ter durado bem mais, mas ele teve um câncer, é uma pena, porque o cara era genial. Se vocês quiserem saber um pouco dele em português, tem uma entrevista do Átila com ele, muito boa, que ele fez ano passado, e assim, o cara genial, e ele que estudou boa parte dessas conexões que os chimpanzés fazem entre si, que servem para a gente entender como que o australopiteco funcionava provavelmente. E essas conexões... Eles são pessoinhas, né? São pessoinhas. Eles têm o idioma deles lá que eles se entendem, né? A maneira de olhar, de mexer e tal, que eles sabem. Eu assisti O Reino dos Chimpanzés. É isso que eu ia falar. O Reino dos Chimpanzés, você entende exatamente. Eu tatuei essa cabeça de chimpanzé na minha mão por causa daquela série. É mesmo? Não acredito. Aí você olha pra mim e fala, isso não é um chimpanzé, isso é um orangotango. Eu ia ficar muito puto com a tatuadora. É um chimpanzé, né? Fala que é um chimpanzé. Eu não sou tão perito assim em crânios de grandes primatas pra saber. Se você falar pra mim que isso daí é um sagui, eu vou acreditar. Eu fiquei fascinado, cara. Mas aquilo é impressionante. Por ver como que eles são a gente, assim. Como que eles são parecidos com a gente. O que me impressiona, e isso é uma coisa que o Franz de Waal foi o primeiro a descrever, se não me engano. Ele junto com a Jane Goodall, mas acho que ele que fez essa parte. Quando eles estão escolhendo líder, rola politicagem. Rola tipo, lobby. Puxação de saco. Rola não só o lobby com os mais fortes, né? Porque o líder não precisa ser o mais forte. Você viu que um deles mais lá, articulado. um deles lá não tinha mão. Era o líder da banda, ele não tinha mão. Ele não tinha mão. E os outros, só que os outros eram muito fortes e eles fez a conexão com eles. Puxava o saco das fêmeas. E eles têm gratidão. Eles têm dívida de gratidão com o outro. Carregava filhote, fazia assim, dava comida para os coisas para falar assim, vota em mim para eu ser o líder e tal. Cara, quando você começa a observar isso, você vê que o cérebro, ele precisa funcionar com conexões muito boas para você conseguir lidar com essa realidade. Né? Por isso que assim, tem uma frase que eu falo nos meus vídeos, que é assim, nós éramos macaquinhos com medo na savana. Medo por quê? Porque é tudo escuro, né? De noite, tem nada. Todo mundo matava nós. Todo mundo matava. A gente não tem grandes garras, não tem grandes dentes. Depois a gente aprendeu a correr muito bem, mas no começo o australopiteco nem correr direito ele corria, ele só ficava em pé. A gente... Meio pelado. Meio pelado. Tipo... E ainda por doença... Tudo te mata, um mosquito te mata, uma mosca te mata. Tem os olhos na frente, mas é presa. Uma aranha te mata. Você pode pegar qualquer coisa lá, pode te matar. E doença, água de menos, você morre de sede. Água demais, você morre afogado. Né? Fogo, na época eles não dominavam fogo ainda, mas tipo, temperatura, sabe? Esquentou demais, você morreu. Esfriou demais, tal, não sei o quê. Foi atravessar o rio, vem um jacaré, vem um crocodilo, vem não sei o quê. Cara, uma coisa muito complicada. E ainda por cima, o mais trabalhoso quando se já não bastasse toda a merda, ainda aquele bando que mora do outro lado do vale ali quer matar a gente. Ainda tem um filho da puta ali, que é o irmão da minha, sei lá, daquela... Se eu pisar em falso, ele me mata. Que se eu pisar em falso, ele quer me trairá, quer furar meus olhos. Cara, é esse tipo de coisa que gerou um aumento cerebral.
E é pior, porque aí agora nós somos seres vivos conscientes da merda que a vida é. E continua, né? E com a cabeça entendendo tudo, né? Chegar e falar assim, puta, cara, é só sofrimento. Então a gente teve que desenvolver a habilidade de identificar sinais complexos, né? Isso, exatamente. E aí tudo se ajuda. Então você tem mais nutrientes para você conseguir comer. Você tem a questão da sociabilidade. E você tem o... Qual foi a terceira coisa mesmo que eu falei? A resolução de problemas do ambiente. Você tem esses três. Tudo se retroalimenta. Porque aí, quem fica mais inteligente, tudo acaba sendo mais vantajoso. Então você resolve melhor os problemas, o que faz com que você consiga mais nutrientes e o que faz com que isso gere mais complexidades sociais. Sim. Então tudo isso vai gerando uma coisa. Aí o pessoal vai falar, mas por que o chimpanzé não ficou inteligente? Primeiro que ele ficou. Você não sabe. Ele ficou. O primeiro era muito mais burro. Exato. Não, você tem evidência de que o ancestral entre humanos e chimpanzés tinha o cérebro muito menor. Ou seja, o nosso lado aumentou de cérebro, mas o lado deles também. Né? O chimpanzé, ele pode parecer menos inteligente comparado com a gente. Mas ele já é uma evolução cerebral do original. Ele é assustador, exatamente. Se comparar com um gorila e com um orangotango, o chimpanzé é brilhante. Sim. Então você tem essa questão. E também porque as pressões seletivas foram diferentes. Como eu falei, viver na floresta requer certos skills que viver na savana não requer. Então a gente se desenvolveu na savana. Então, foi savana. E aí o que acontece? Tirando... A savana tem caverna? Não tem nada a ver. Em alguns lugares tem. Tipo, o homem das cavernas. O homem das cavernas é mais na Europa. Você tem uma caverna, por exemplo, na África do Sul, que você encontra inclusive espécies que viviam juntas, de hominíneos. Então, mas aí era tipo Australopiteco junto com o Neandertal? Não, porque Neandertal é muito mais recente. Tá. Neandertal é o grupo irmão nosso. Ele tem então, uma idade parecida com a nossa. O Neandertal e o Homo erectus... Isso, mas o Australopiteco com o Homo erectus. Tá. Isso tinha. Eles conviveram. E se eles transassem? Nascia descendentes férteis? Eu acho que Australopiteco com Homo erectus não, porque a gente já está falando de uma distância um pouco maior. Mas a gente tem uma escadinha de fósseis conhecida tão gradual, tão completinha, que quando a gente chega nas espécies, entre aspas, de transição, a gente não sabe dizer qual gênero ela pertence. Então, por exemplo, quando você chega no Homo habilis, o Homo habilis, ele é o que a gente encontrou já com as indústrias de pedra lascada já produzidas ali, né? Ele devia viver igualzinho ao Australopithecus, e hoje a gente sabe que o Australopithecus também fazia ferramenta. Mas o grau de complexidade da ferramenta é incomparável. São ferramentas muito mais elaboradas. Tanto é que do Australopithecus, o pessoal tinha dificuldade de saber se era uma ferramenta ou não. Porque poderia ser uma pedra que lascou com o tempo. Hoje o pessoal chegou à conclusão de que sim, eram ferramentas. O Homo habilis não há discussão. Aquilo lá são ferramentas que o cara que esculpiu e fez. Sim, tipo, meticulosamente pensadas para... E o Homo habilis, ele tinha uma inteligência muito parecida com a dos últimos Australopithecus. Com a dos Australopithecus mais inteligentes. Mais da frente, exatamente, mais posteriores. O último modelo. Porque a gente está falando de 1 milhão de anos depois. Sim. Né? E o Homo habilis, ele fazia ferramentas muito mais complexas. Isso é um indicativo não só de cópia, né, mas também de inteligência. E o pessoal às vezes discute se não dá para chamar ele de Australopithecus habilis ou de Homo habilis. Por quê? Porque ele tá no meio do caminho. Que ele tá. Exatamente. É aquela coisa do galego. Ele é o Blade. Ele é vampiro e ele é humano ao mesmo tempo. Se você for pegar a questão da língua, ele é o galego. Isso aqui é português ou espanhol? Cara, Entendi. é galego. Entendeu? Eu sei, o pessoal linguista vai reclamar. Eu tô pegando como um exemplo aproximado, mas sobretudo. É um exemplo aproximado. Porque o galego, tecnicamente, ele é um dialeto do português, mas enfim, né? Mas ele serve como portunhol, né? E aí, o Homo habilis, ele depois vai dar origem ao Homo erectus. Entendeu? E é possível até que o Homo habilis já tenha saído da África. Então, mas o Homo habilis, então, ele não conviveu com o Homo erectus. Ele provavelmente deu origem a ele, mas sim, conviveu. Porque é aquela coisa, você não dá... Se você dá origem... Um branch muda e outro continua igual. Cara, o pessoal... quando o português existia, a galera ainda falava latim, velho. Sim, tipo então, assim, deu origem, não é que o outro acabou. Exato, não é que o outro acabou. Exato, é um ramo ali que foi modificando e o resto foi ficando em volta. E por que dessa turma toda, nós que ganhamos, a gente era mais forte? Não era mais forte, né? Cara, eu acho que foi trairagem.
Tipo, eu apostaria nisso. Ser filha da puta Tipo, é o que garantiu a gente estar aqui. Aqueles lá que são coisas lá, vamos acabar com eles. Você acha que nós picou geral? Eu acho que picamos geral e outra, mesmo que não tenha sido no massacre, pode ter sido no fim de recurso. Tipo, chega e fala assim, ó, a gente caça melhor, come melhor, faz não sei o quê, e aí não sobra nada pros outros. Sim. Pode ter sido nisso, porque a gente tá falando de espécies muito próximas. Né? A gente já tá fazendo isso com o chimpanzé, velho. A gente já tá fazendo isso com o chimpanzé, só que chimpanzé, o que acontece? O chimpanzé e o ser humano, eles estão próximos hoje, porque todas as espécies intermediárias foram extintas. Sim. Se hoje você tivesse um Homo habilis vivo, o chimpanzé ia aparecer muito distante. Sim. Porque o Homo habilis ia estar muito mais parecido com a gente. Então, mas se existisse um Homo habilis hoje, onde ele ia estar na sociedade? Ele ia estar na sociedade? No zoológico. É? Eu chutaria que no zoológico. E as pessoas iam estar fazendo campanha para libertá-los. Então, olha que louco. Porque... Tipo assim, qual que é o nível de consciência que você precisa ter para ser considerado um ser humano Homo sapiens? Então, Homo sapiens, aí você já está analisando na questão de comunicação, né? Então, mas por que a gente é tão... Antes da gente? Então, mas o Homo erectus provavelmente se comunicava muito bem. O Homo erectus provavelmente se comunicava muito bem. E digo mais, com certeza, ainda existem genes de Homo erectus em algumas populações. Porque ele provavelmente já... Aí, quando a gente chega no gênero Homo de fato... Mas são traços, né? Que a gente não tem... Não, talvez nem se expresse. São traços genéticos. São coisas que você capta pedacinhos. Sim. Porque, por exemplo, eu tô falando assim, você tem o gênero... Quando você chega no gênero Homo, e aí o mais antigo seria o Homo habilis, mas vamos colocar no Homo erectus, assim, que aí ele já é um ser humano feito para correr, o erectus. Sabe? Ele já corre, ele fabrica uma ferramenta muito melhor. Mais alto que nós. Não sei se mais alto que nós, mas tipo... Ele não era mais fortão que nós, mais ágil que nós? Não era tão mais alto. A gente é o mais ágil? Eu acho que ele... Não, quer dizer, tão mais alto. Eu acho que o Homo erectus chegava mais ou menos uns 1,70. É alto perto dos Australopithecus, que tinha 1,20 m, sei lá. Né? Então aí, realmente, 1,70 m, tá, não sei o que, nem todo mundo tem 1,70 m, então pode ser que... pode ser que eles iam considerar alto. Menorzinha. Mas de qualquer jeito eram mais ágeis, corriam, tinham uma organização melhor, eram mais inteligentes. O Homo erectus, se a gente visse hoje, provavelmente a gente ia olhar, reconhecer como uma pessoa e achar esquisito. Nossa primeira observação ia falar... Tipo, você é uma pessoa, mas tem alguma coisinha ali. Vale da estranheza, sabe? Aqueles robôs que o pessoal fez que não fica... Você não sabe se é igual nós, é diferente. Você olha e você fala, tipo, tem alguma coisa estranha. Como que era a comunicação do Homo erectus? Não sei. Eu sei que quando você começa a ver o espalhamento do Homo erectus pelo mundo, você para depois de um tempo de ver, começa, por exemplo, à medida que o Homo erectus se espalha, você vê que a população de Australopithecus começa a ficar restrita, a população de Homo habilis começa a ficar restrita. Eles começaram a tocar o puteiro eles começaram a crescer, exato, e aí eles foram sendo extintos aos poucos. Aí o Homo erectus deu origem a outros hominídeos em vários lugares. Então, teve o Homo heidelbergensis, por exemplo, que aí provavelmente surgiu na Europa. Não, menininho. É Homo, é gênero Homo. Aí a gente já está falando do gênero Homo. Ele surge na Europa ou na África, não importa, porque você tem o Homo rhodesiensis na África, o Homo heidelbergensis na Europa, mas enfim. Aí você tem ali esse grupo de Homo erectus mais inteligentes que aí a ponto de a gente conseguir classificar eles como outra espécie. E depois você tem o Homo sapiens surgindo na África, né, a partir do Homo rhodesiensis lá, e o Neandertal surgindo na Europa a partir do Homo heidelbergensis. Então você tem aí duas espécies igualmente inteligentes. Na verdade, o Neandertal provavelmente era até um pouco mais. O Neandertal era mais inteligente. Era mais, pelo menos a capacidade craniana dele era maior. Caralho. Mas talvez ele não tivesse uma capacidade de sociabilização tão grande quanto a gente. Tipo assim, que tem a ver com o Harari lá. Com o jeito da gente. O jeito da gente se aglutinar. E se tolerar em grandes grupos. Exato. E o Neandertal talvez tivesse uma organização familiar menor, assim. Mas mesmo assim, ele talvez fosse mais inteligente que a gente. O Neandertal, se você trombasse na rua, provavelmente você ia passar reto. Provavelmente você ia passar reto. Até o aspecto eles pareciam com a gente. E se você pegar os anteriores, então, não tem por que achar que o heidelbergensis ou o rhodesiensis também você não acharia diferente. A diferença naquela época do Homo sapiens para o Neandertal, a princípio seria a cor, né?
porque o Homo sapiens é preto e o Neandertal é branco. Caucasiano não, branco. Caucasiano aí já é espécie humana, já é outra coisa, né? O Neandertal tinha pele clara, talvez até ruivos, mas tinha pele clara, provavelmente, né? A gente tem... O cabelo com certeza era claro, mas a pele a gente calcula que fosse. Então você tinha essa diferença, mas a princípio o que você observou foi efetivamente um rumo a ficar a um aumento cerebral, provavelmente estimulado pela questão social e que facilitou a gente a ter ferramentas melhores e a caçar melhor e ter mais nutrientes. Então o Homo erectus foi o primeiro a dominar o fogo. Então com a dominação do fogo... Foi o erectus que dominou o fogo? Foi o erectus. Primeiro a gente tem duas etapas, né? Você tem a etapa do uso do fogo, mas você não domina ele. Você consegue pegar uma árvore que está pegando fogo e pegar aquele fogo e levar para sua tribo. Exato. E você tem o domínio do fogo, você consegue fazer o fogo. O Homo erectus provavelmente foi o que fez os dois. Ou o Homo habilis foi o primeiro a usar e o Homo erectus a dominar, enfim. Então a gente está falando de um como é que se fala? De um aumento de vantagem, porque a comida cozida, os nutrientes digerem muito mais fácil. Então não precisava ficar digerindo 16 horas por dia. 16 horas por dia. Mastigar era mais fácil, né? Então você tem até... por causa disso também o enfraquecimento dos dentes, né? Então era doença também, né? Exato. Então você tem aí uma facilidade, facilita mais matéria-prima para, caso haja seleção natural, o cérebro poder crescer, né? Mais matéria-prima, porque se você não tiver matéria-prima, a seleção natural pode atuar o que for. Sim, não vai adiantar. Você tem o combustível para poder fazer aquilo. Exatamente, você tem aquelas ilhas muito pequenas que os bichos às vezes ficam muito pequenininhos, Sim. porque não tem recurso, então não adianta. Você pode, a seleção natural, você pode injetar, fazer transgênico, pôr um gene de gigantismo ali. Não vai ter comida para comer, não vai sobreviver. Então não tem jeito, você tem esse aumento. E para você ter uma noção de como isso foi algo tão importante na seleção, que dentro da espécie Homo erectus você teve aumento da inteligência também. Não só na África e na Europa, mas também na Ásia. O homem de Java era um Homo erectus. O homem de Java, os últimos, que eles até colocam, como é que é? O homem de solo, o homem de solo, que era lá a região, né? Não é porque ele vivia no chão. Tocava guitarra. Eu tocava guitarra, não. Era a região solo, lá na Indonésia, lá em Java. O homem de solo, que é um Homo erectus, e é o último, que é o mais recente que a gente tem, depois ele foi extinto, era muito, mas muito mais inteligente do que o Homo erectus mais antigo, de 1.800.000 anos. Sim. Que a gente tem ali. Cresceu muito o cérebro. África. Exato. Só que cresceu muito o cérebro, mas a espécie morreu ali. Provavelmente porque chegaram outros hominídeos, como os denisovanos, e acabaram com o recurso. E aí uma pequena mudança climática, uma pequena coisa, que nem, por exemplo, hoje tem muitas espécies que vivem em áreas muito restritas, que todo mundo fala, olha, a mudança climática vai extinguir a espécie, vai não sei o quê. E aí o pessoal fala, mas aí a espécie está mal evoluída. Falou assim, não, é a lei da vida. Não, se não fosse a gente destruindo todos os hábitats, ela não estaria restrita àquele topo de morro. Claro. Ela estaria muito mais espalhada. Então, provavelmente o que matou os últimos Homo erectus foi uma mudança climática. Mas eles estarem restritos àquela ilha foi um motivo de competição, entendeu? Houve uma competição ali e acabou gerando. Você tem inclusive, os crânios cortados no meio. Talvez os outros hominídeos usassem de cumbuca. Tipo assim, o crânio do Homo erectus. Mas como troféu? Ou como... Talvez utensílio. Talvez utensílio, mas eu não sei, porque aí a gente já está falando do hominídeo, que é o irmão do Neandertal, que é o homem denisovano. O homem denisovano, a gente já está falando de uma criatura provavelmente com cultura e tudo mais. Qual que foi o primeiro a enterrar os mortos? Ninguém sabe. Primeiro a enterrar os mortos, ninguém sabe. Mas... Não foi o Sapiens? Tipo, deve ser mais antigo que isso. Provavelmente. O Neandertal enterrava, isso a gente sabe. E fazia cerimônia. Mas a gente não sabe quando foi que ele começou a fazer isso. Não tem necessariamente a ver com a origem da espécie, né? Isso pode ter acontecido no meio do caminho. Assim como mesmo a gente. Eu não sei se quando surgiu os primeiros Homo sapiens mesmo já havia essa ideia de enterrar o morto. Pode ser que seja depois. Tá. Porque a ideia de enterrar o morto, você sabe que ela pode ser prática, né? Ela não precisa necessariamente ser... ela não precisa ser cerimonial. Simbólica, é isso, né? Enterrar o morto é para evitar que feda, evitar que venha um abutre ali, um predador, que fique doença, fique desagradável. Isso daí é um bom motivo para enterrar.
né? Até tem gente que alega que, eu não sei o quanto que isso daí é levado a sério hoje em dia, mas que o hábito de colocar flores nos túmulos é para não feder, né? E aí virou um ato de... E a vela, sabe por que tem vela? Por quê? Porque sabe por que chama velório? É por causa da vela. Sim. É porque eles colocavam as pessoas no claro à noite e ficavam olhando para ver se a pessoa não ia dar algum sinal de vida. Porque tinha então, aquelas vamos velar doenças, a pessoa. O que é velar? Vamos ficar olhando pra cara dele a noite inteira pra ver se ele pisca. Velar. Se ele mexe. Velar. Velar. Velar se ele tá vivo. Velar se ele tá vivo. Velar, ele tá velando. Tá todo mundo velar ali. Vou velar. Então, vou velar o fulano. É por isso que é o velório. Mas qual que você acha que é a perspectiva nossa? Nossa, já pulou pro final agora? Não é pular pro final. Tipo assim, o começo, ele é muito obscuro, né? Tem muita coisa nebulosa, né? A gente presume muita coisa. Por exemplo, a gente não sabe como é que chegou um momento que ficou só nós. Até que olha, pro tanto que de pouca peça que a gente tem, nós conseguimos descobrir coisa pra caralho. Viu? Porque assim, se você for para... Obviamente que a gente sabe, sei lá, de um livro desse tamanho, a gente sabe 3 páginas. Sim. Mas, cara, essas 3 páginas, olha, tá de parabéns, viu? A gente tem uma boa ideia assim, do que aconteceu. Essas coisas são... Nós somos uma espécie inteligente, assim, muito perspicaz, assim. A gente consegue... Quando a gente quer, a gente consegue usar as coisas pro lado bom e descobrir coisa, né? A curiosidade é uma coisa extraordinária. Mas sim, a gente no começo, a gente consegue ter uma noção mais ou menos do que aconteceu. Tanto que eu te falei, né? A gente tem a escala, pelo menos anatômica, a gente tá lá praticamente completinha no registro fóssil. Aquele lance do elo perdido só pede quem não estudou, porque se eu for olhar lá, você vai ver que tá tudo lá, não tem nada perdido. Não existe um elo perdido. Não, tudo é elo perdido, né? Sei lá, meu pai é o elo perdido entre eu e meu avô. É isso, entendeu? Quer dizer, não tá perdido, ele tá lá em casa, eu espero, né? Sim, mas enfim, todos os elos estão aí. Ele tá na casa dele lá. Mas, de qualquer jeito, ele faz... a gente tem uma certa noção de como as coisas foram. Agora, de fato, das hipóteses que a gente tem de por que os neandertais foram extintos, e os neandertais foram os últimos, né, que a gente conhece, 30 mil anos mais ou menos. Como coincide com a chegada do Homo sapiens na Europa, mais ou menos há uns 33 mil anos, você presume que a gente teve uma colaboração nisso daí. Mas essa colaboração foi como? A gente sabe que teve hibridização. Como que a gente sabe? Porque a gente tem DNA. De Neandertal. Exato, tem DNA de Neandertal, pelo menos nas pessoas que vieram da Europa, de ancestrais europeus. Depois foi para a África, né? Porque os europeus também foram para a África, mas enfim. Você coloca isso também entre os asiáticos, você tem os denisovanos, né? Então a gente sabe que houve essa hibridização entre os denisovanos. E aqueles povos que ficaram isolados mais tempo, tem uma porcentagem de DNA denisovano maior do que os que ficaram menos tempo. Então, por exemplo, os povos da Ásia continental ali, né, e Sudeste Asiático, eles têm uma porcentagem de DNA denisovano pequena, mas eles têm. Se você for pegar a Austrália e Nova Guiné, que ficou isolada muito mais tempo, a porcentagem dos nativos dessas regiões é muito maior. Claro. Muito maior. Então, a gente sabe até calibrar quando foi. Porque aí você tem os estudos geológicos, né, oceanográficos, e tipo, estudos, coisas aqui. Então Neandertal não sobrou nenhum, nem fudendo, né? Não, porque mesclou, né? Mesclou e perdeu. Tem uma múmia, foi encontrado congelado ou mumificado, eu não me lembro agora. Bom, mumificado, tá de qualquer jeito. Se foi congelado ou não, é que eu não lembro. Que foi encontrado, acho que na Ucrânia ou na Romênia, que data de uns 30 mil anos. Os caras fizeram avaliação genética e ele era um quarto Neandertal. Muito Neandertal, né? Então, tipo, um avô ou uma avó era Neandertal. Provavelmente a avó, né? Caralho, então é muito recente, né? 30 mil anos. 30 mil anos é recente. E aí, isso é que é interessante, você consegue detectar a porcentagem até de miscigenação de 2 espécies diferentes, porque a gente está falando de um isolamento de 400 mil anos, pelo menos. Então, se você for levar em conta esse tipo de isolamento, nem se compara, por exemplo, com o encontro dos ingleses com os australianos, sim, que foi de 50 mil anos. Sim. Nem se compara. Ou com os indígenas aqui das Américas, que foi coisa de 35 mil anos. Sim. 35 mil anos. A gente está falando de um isolamento de 400 mil anos. Então, a gente ainda pôde reproduzir com eles. Então, mas eu já ouvi muita gente falar que tem gente que defende
que nós estamos a caminho de mais uma extinção em massa. Tem gente que diz que já estamos nela. Né? Que já estamos no processo e que este processo está sendo, pela primeira vez, orientado por uma espécie, tipo, em muito pouco tempo. Tipo assim, as cianobactérias demoraram centenas de milhares de anos para acontecer tudo aquilo, a transformação da atmosfera. E a gente está conseguindo foder tudo em, tipo, 5 mil anos. 3 mil anos, 2 mil anos. Coloca menos. 500 anos. 500 anos. Eu 500 colocaria... se você quiser colocar a megafauna que foi extinta na mão dos seres humanos, aí você põe 10 mil anos. Sim. Né? Megafauna é Mamute. preguiça gigante, mamute, essas coisas. Então, já pode começar aí. Coloque 10 mil anos. Agora, a velocidade com que tá acabando com tudo. O período das grandes navegações fez foi muito maior. Né? Porque ele levou, né? Os europeus levaram para tudo quanto é canto, doença, bicho que ajudou a extinguir outros seres. Então, né? bicho, Poluição, só que é muito rápido, tá ligado? Muito rápido. Tipo assim, a gente existe como espécie há 200, 300 mil anos. E em 500 anos nós estamos conseguindo arregaçar tudo, cara. E digo mais, você tem então aqui a taxa de extinção, porque você tem como calcular isso, né? As taxas de extinção. Aí você vê, ela dá uma aumentadinha no fim da era glacial, pode ou não ter sido culpa nossa, eu acredito que seja meio a meio. Você acha que na era glacial já tinha culpa nossa? Alguma coisa. Por alguma mudar coisa. A fauna? Sim, alguma coisa assim. Aí 500 anos, o negócio já aumenta vertiginosamente. Revolução Industrial, acabou, né? Vertical. Destruição de ambientes naturais e, portanto, de outras espécies também. E tá, tipo, indo vertical, tipo, desde quando começou, né? Desde 1860. 150 anos. Porque aí você teve o neocolonialismo. Aí o neocolonialismo foi final do século XIX, que aí você teve a produção de tecnologias mais elaboradas, sim, né? Revolução Industrial. Revolução Industrial. Então, a barco a vapor, dava para fazer viagem mais coisa. Tudo isso demandava recurso, e esses recursos vinham com o uso da natureza. Você tinha a questão de ocupação de ambientes também, então a Revolução Agrícola, por exemplo, que foi feita na época lá da tecnológica, né? Estou falando da Revolução Tecnológica Agrícola, não da descoberta da agricultura. Sim, tipo assim, da manipulação do alimento. Exato, né? E aí você teve a parte em que a tecnologia, por exemplo, a gasolina mesmo, passou a ajudar a produção de alimentos, tal, tanto é que provou que o Malthus estava errado, né? Que a gente não ia conseguir produzir comida para nós o suficiente, mas ele não contava com a tecnologia. Sim. A gente descobriu jeitos de fazer mais comida, e tudo isso é uso de áreas e etc, etc. E aí né, também tem o fato da gente como é que se fala? Consumir mais do que precisa, né? Então não é no limite das pessoas, né? Quer dizer, algumas pessoas consomem mais do que precisam, outras não têm acesso, mas não importa, né? O que importa são os que consomem mais. Então você tem toda essa... indícios, né? Digamos assim, esses indícios. E hoje, a redução das áreas de ambiente, né, das áreas naturais, está tão flagrante que a gente cria reservas para elas. Antes, a reserva era onde a gente vivia. Sim. A gente vivia na floresta, não, a gente vivia numa cidade, num vilarejo, e o resto era selvagem. Agora deu a volta, fechou, e agora o selvagem é um parque cercado por, pasto, plantação ou cidades, né? Ou desvio de rio. Então, mas assim. isso aí... Ou mesmo áreas desertificadas, né? Mas então, tipo, tudo isso aponta para uma curva que mostra que a gente está, então, em caminho de extinção. Sim, a gente está. O motivo das pessoas questionarem se a gente está ou não... Por que as pessoas não estão desesperadas, cara? Por que isso não é noticiado? Cara, tem muita gente desesperada. Mas eu vou ser muito sincero. Eu vou ser muito sincero. Ninguém se importa. Porque é uma coisa que é daqui a 1000 anos? Não, porque ninguém se importa. Mas as pessoas... Você chega para uma pessoa e fala assim, olha, o mico-leão-dourado será extinto. Tá bom. Tem foto? Eu me preocupo bastante com a extinção de um primata. Com extinção de qualquer coisa, mas de um primata é uma coisa muito importante. Mas você vai falar isso para as pessoas, a vida delas não muda, porque não tem o mico-leão-dourado. Elas estão cagando. Vai falar assim, tem foto dele para ver como só dá para você colocar as pessoas em geral se preocuparem de fato, porque não é só se preocupar. Se preocupar com o mico-leão-dourado, várias pessoas podem se preocupar, mas não vai fazer diferença nenhuma para elas. Muitas pessoas
que começam a se preocupar e a tentar fazer alguma coisa ativamente são pessoas que têm o mínimo suprido. E aí entra naquela pirâmide, que eu não vou lembrar agora o nome da pirâmide, de necessidades, né? Então o pessoal que tá até metade da pirâmide ali, velho, tá preocupado consigo mesmo. Sim. Tá preocupado em arrumar comida, em fazer tipo assim, então, a partir de certo ponto eu vou poder pensar em algo além disso, né? É a nossa função como sociedade fazer com que todo mundo tenha o mínimo. Então, e não é só o mínimo, é porque aí entra na música dos Titãs, né? A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão, balé. Você precisa dar um pouco mais para as pessoas, né? E aí quando você dá um pouco mais, tal, não sei o quê, a galera que tá lá mais para cima, aí começa a mobilizar, entendeu? Mas é porque eu acho que eu gosto muito do assunto macaco. Tá ligado? Eu já li República dos Bonobos, já assisti o documentário O Reino dos Chimpanzés, já li os 2 livros do Harari, eu adoro o assunto. E quando você estuda um pouco mais a fundo essa bicharada, você entende que uma característica do primata é que ele, pelo que eu entendo, ele zela por igualdade. Sabe, tipo, de forma, assim, ele entende quando ele está sendo passado para trás. Aquela comunidade, entendi. Comunidade que tem ali... Tem senso de justiça. Existe o senso de justiça, né? E isso é uma coisa que eu acho que é o que mais diferencia nós aqui, os primatas, os macacos, o clube dos macacos, dos outros bichos, né? Porque eu vi aquela experiência que tem lá, os caras botam 2 macaquinhos, e aí o macaquinho aperta o botão... ganha um pepino, aí aperta o botão, ganha uma uva. Aí o que ganhou o pepino fica puto. Mano, isso mostra que, tipo, quando tem desigualdade, tipo assim, se você tá ganhando pepino e eu tô ganhando pepino, firmeza. Você não precisa ir pra macaco, velho. Eu vejo isso com meus gatos. Meus gatos, se eu der comida pra um, não der pro outro... Fica puto, né? Nossa senhora. A gente está falando de um senso de justiça para um animal mais social, porque os primatas realmente são foda. A gente está falando de um aumento disso, mas você vai achar senso de justiça com elefante, com orca, com, sei lá, com golfinhos, né? golfinhos em geral, com coisa. Você tem esse senso aí já presente. Nós somos uma especialização disso, né? Eu brinco que não tem nada que o chimpanzé tenha que a gente não tem. A gente só tem as mesmas coisas, só que mais complexo. Sim. Né? Então a gente tem tudo isso mais complexo. O nosso senso de justiça, ele determinou, inclusive, a criação das leis, né? Então, sei lá, você pega, sei lá, o Código de Hammurabi. Hoje, se você pegar a lei de Italião, é um absurdo. Você não vai furar o olho de alguém porque, sei lá, olhou pra tua mulher mas ou porque... 6 mil anos atrás fazia muito sentido. Aquilo foi uma ordem. Foi pôr ordem na bagaça. Pra partir dali falar, não, calma aí também, né? Vamos lá. Mas prezando o quê? Prezando a equidade. Prezando chegar e falar assim, tá... você roubou um pão, qual foi o prejuízo que a pessoa teve? Foi isso aqui, um dedo. Corta um dedo dele. Sabe, tipo... Aí depois falar, não, um dedo foi um pouco demais, né? Então, a lógica... Vamos só bater nele? Isso, podemos cobrir ele de porrada. Ou podemos fazer ele trabalhar um mês na padaria pra compensar o pão que ele fez perder. E aí vai arrumando. Aí você vai arrumando, entendeu? A gente teve um rumo enfim, pra tentar organizar a bagaça pra gente não ter tanta barbárie, né? É que tem uns pontos fora da curva que não tem. A gente tem a única espécie que é proibido matar da própria espécie. Porque todas as outras espécies tá nem aí. O leão vai lá e mata o outro. Então, foda-se. Mas o chimpanzé, se você mata um membro do próprio bando... do próprio clã, não do pode, próprio clã, você tá ferrado. E não adianta. Mesmo a espécie humana, ela aprendeu a conviver fora dos clãs depois que começou a composidade. Antes disso, encontrou era treta, né? Encontrou era treta. Cara, você não precisa ir longe, velho. Agora, polêmicas, né? Polêmicas aqui. Você olha o Velho Testamento. Cara, somos nós aqui, o resto pode matar. E é o fio da espada. O resto eu não tô nem aí. E vamos lá pra Canaã. Lá em Canaã tem gente. Vamos matar todo mundo. Matar todo mundo e pega pra... E ainda dizia assim, e pegue as mulheres que não conheceram o marido, pegue para si. A gente tá falando de estupro. Sim. Eita, derrubei o negócio. Tem problema. A gente tá falando de estupro. Mas assim, aquele estupro que era assim, ó, pegou a filha dos outros, e aí levou embora. E levou embora. Cara, dentro do o não matarás dos 10 testamentos, não 10 mandamentos. Dos 10 mandamentos. Os 10 testamentos foi ótimo. Né? Os não matarás dos 10 mandamentos, se você for ler de fato aquilo lá, não é não matarás nenhum humano. É não matarás... Não matarás ninguém daqui. Nenhum hebreu, nenhum, sei lá, do grupo da gente aqui. Viu de fora, fumo. Viu de fora, fumo. Tanto é porque você tem os 10 mandamentos
E no capítulo seguinte você já tem carnificina, tipo... Tudo bem, você pode dizer que eles não estavam obedecendo os 10 mandamentos, mas não, mas era Deus mandando. Sim. Então, quer dizer, tinha ali aquela coisa já amparada para isso. A gente tem esse pensamento de chimpanzé. Se você viu o Império dos Chimpanzés, você viu como que eles se tratavam dentro do bando e como eles tratavam com os bandos vizinhos, Sim, o bando encontra rival. o outro lá e dá porrada e mata o outro na Não porrada. tinha problema nenhum em matar alguém do bando rival. O problema é matar alguém do seu bando. Sim, Isso sim. não pode. Então o chimpanzé tem essa noção. Sim. A gente também tem essa noção. Só que é aquilo, nós somos também mais inteligentes, então a gente também arruma jeitos mais engenhosos de desvirtuar. Então você pode, por exemplo, criar uma ideologia que fala que determinado grupo de seres humanos não são humanos, então não tem problema matar. Já tentaram fazer Você isso. pode inclusive. fazer um outro grupo dizendo que, ó, se aqueles lá ficarem vivos, a gente vai se ferrar. Então vamos lá e mata todo mundo, entendeu? Você consegue, com ideologia, racionalizar em cima para burlar uma regra que tecnicamente seria até natural, Mas que então é a você regra da consegue- equidade. Mas então você consegue ver alguma vantagem que tenha vindo da evolução cognitiva? Depende, o que você considera vantagem. Então, aí eu entro Porque nessa essa é aquela questão. também. O Harari defende que a própria invenção da agricultura foi uma cagada. Em parte que a gente eu concordo que a com gente ele era também. muito mais feliz sendo caçador-coletor. Morria de infecção? Morria. Mas cortava o dedo? Morria? Mas não tinha ansiedade. Mas não tinha nada de... Exatamente, né? Dor de cabeça você tinha, mas era mais fácil de resolver. Mas em compensação, eu acho que dentre todas as merdas que foi e as milhões e bilhões de pessoas que morreram por causa de uma série de merdas que o ser humano sabe fazer muito bem, a gente é bastante engenhoso. Eu acho legal a gente ter desenvolvido ferramentas, e eu sei que o percurso até desenvolver essas ferramentas envolveu atrocidades mil, mas eu gosto de saber que a gente desenvolveu ferramentas, por exemplo, para conseguir entender o mundo como ele é, ver o céu, enxergar o microscópico, desenvolver coisas para a gente conseguir facilitar a nossa vida, a ponto da gente ter que começar a se preocupar com as consequências disso. No momento que você troca o cavalo pelo carro. Tipo, hoje a gente paga para fazer exercício. Antigamente, viver era fazer exercício. Quem pagaria para você ficar puxando ferro? Não, hoje você paga para puxar ferro porque a sua vida ficou tão mais... Que não exige que você puxe ferro mais. Exato. E aí você fica com pouca musculatura e muita gordura. E isso acaba sendo problemático para sua saúde. Que momento, né? Então hoje a gente paga... Eu sempre fico chocado quando eu vejo o preço das academias de CrossFit. Eu chego e falo assim, você está pagando para isso. Tipo assim, é R$800 pra você ficar subindo nessa corda. Não, e sofrendo. E sofrendo não é pouco, porque o cara fica lá, vai. Antes não sofria, você tinha que andar até lá, tinha que carregar aquilo pro trampo e voltava. Exato. Então, consumir 1000 calorias só para trabalhar. Hoje você trabalha sentado no escritório, comendo Cheetos, e aí você depois vai lá e gasta esses Traquinas Cheetos. meio a meio. Exato. E isso daí... Fine. Fine eu nunca... Isso eu nunca participei, não. Mas o Traquinas meio a meio... Agora, cara, quando você vai olhar essa realidade, eu consigo enxergar o interessante de estar vivendo numa época em que a gente tem uma tecnologia muito legal. Tudo bem, uma pessoa da Revolução Industrial lá, ou da Era Vitoriana, diria a mesma coisa. Mas você acha que a gente está no ápice da tecnologia? Talvez o escravo da senzala não achasse. Exato. Mas um vitoriano, um inglês vitoriano, não sei o que lá, provavelmente acharia, nossa, como é bom a gente estar vivendo nessa época. Que época boa. Na Belle Époque lá na França, né? Que na Tour aquela coisa, o pessoal com sombrinhas. Tipo em Versalhes cagando no banho de ouro. Exato. Talvez esse pessoal achasse realmente uma coisa muito legal. Mas hoje eu entendo que haja pessoas que não têm como ter os mesmos privilégios que eu tenho, mas ao mesmo tempo eu acho interessante a gente estar vivendo num mundo em que é possível, ainda que não seja acessível a todos, em que é possível você conseguir olhar o espaço, olhar o microscópico, entender como funciona o mecanismo de uma doença, entender como funciona um automóvel, entender o giro dos planetas no sistema solar, sabe? Compreender como foi a história. Porque, bem ou mal, durante toda a humanidade, entender o passado sempre é muito complicado, porque você só tem
resquícios. E você tem aqueles grupos que sempre aparece um puto que resolve apagar o passado inteiro e destruir tudo. Então, sim, a gente acaba tendo uma dificuldade muito grande, né? Cidade construir em cima de cidade. Nero. Exemplo, né? De quem queimou lá, mas você pode pegar vários outros, né? Sei lá, o Estado Islâmico explodiu Palmira, sabe? Você sempre vai ter esse tipo de coisa. Então, entender o passado, tudo que nós entendemos do passado hoje, né, antes de descobrir a Pedra de Roseta, ninguém sabia traduzir hieróglifo. Hoje a gente já sabe traduzir o hieróglifo e sabe o que eles queriam dizer. Muito mais legal do que viver antes de descobrir a leitura. Claro. Então, se você for parar pra pensar... Tipo, é muito mais legal você saber hoje como é que é quando uma pessoa anda na Lua do que antes de você ver como é que uma pessoa anda na Lua. Exato. Isso é muito interessante. Então, e é legal que a gente vai ver alguém andar em Marte, né? Será? Eu não sei. Se você falou agora que não sabe... Não. Alguém andar em Marte, talvez a gente veja. A colonizar Marte eu acho que nunca vai acontecer. Colonizar não sei, mas 2040 a pessoa andando lá. Andar talvez. Você tem razão, vai andar talvez. Caralho, velho. Andar talvez. Mano, porque é muito longe, irmão. A Lua parece que é perto, irmão. É muito longe. Mas na hora que você vê Marte a olho nu, você fala, não é possível. Não é possível que aquela estrelinha meio avermelhada nós vai chegar lá, cara. Mas será? Isso que ela é menor que nós, né? Bem menor. Então ainda tem essa coisa. Mas, cara, você tem razão. Talvez andar em Marte a gente veja. Agora, enfim, se você for pra pensar... Eu acho que a gente não tem que fazer... Que nem... Eu vou dar para encerrar o assunto, porque eu acho que é interessante a gente ver. O pessoal sempre fala da questão da desigualdade, da maneira como foi feito, entendeu? Então, no caso, sabe, sei lá, o Brasil foi construído sobre a mão de obra escrava, sobre a morte dos indígenas. Lá na Europa você teve um monte de gente morrendo também, um monte de atrocidades e sendo trucidado. Aí lá na Ásia também, uns troços que não é fácil. Então... se você for olhar todas essas coisas, realmente, onde a gente chegou com rios de sangue. Mas tem uma coisa muito louca que o pessoal que é antiambientalista fala, e que eu acho que dá para subverter para isso. A galera antiambientalista, principalmente aqui do Brasil, né, fala que os europeus querem que a gente preserve a Amazônia, mas eles não preservaram porra nenhuma, então deixa a gente destruir o nosso. E aí eu falo, não, seu imbecil, eles destruíram e eles estão percebendo que isso foi uma merda. E eles estão, assim, óbvio, eles têm o seu interesse financeiro, não estou dizendo que eles são bonzinhos. Mas hoje a gente tem um conhecimento suficiente para entender que o que aconteceu na Europa foi uma cagada. E que a gente não precisa fazer o mesmo aqui. Porque hoje a gente tem noção das coisas, a gente não precisa repetir os mesmos erros dos nossos antepassados. Ou dos antepassados dos europeus, para quem não tem ascendência europeia. Então, tipo, sabe... Pera lá, entendeu? É o princípio básico do aprendizado do indivíduo. Se você comete os mesmos erros do passado, você é burro. Se você quer que a humanidade vá para algum lugar... Tem que olhar para trás, né? Exato, você olha para trás e fala, os caras fizeram cagada lá, olha, destruíram tudo. Certo? Porque aconteceu a mesma coisa lá e deu merda. Mas eles ficaram ricos, a gente é pobre, a gente tem que ficar rico também. Tudo bem, mas já viu que eles ficaram ricos de um jeito de cagada. Vamos tentar fazer de outro jeito? Quem que ganhou alguma grana sem se fuder tanto? Vamos ver o que às vezes Vamos ver o que dá para fazer. A gente é tão engenhoso, a gente conseguiu, sei lá, inventar uma máquina que voa, velho. Mais de uma. E ao mesmo tempo achou que era ok fumar dentro dela. Você percebe? Exato. Como a gente é gênio e burro ao mesmo tempo? Então, custa a gente pensar em estratégias mais inteligentes para a gente poder enriquecer também, usando eventualmente a boa vontade, ou que não seja boa vontade, mas as propostas desses putos aí que enriqueceram nossas custas, mas usando as propostas deles, já que eles estão a fim de dar dinheiro para nós, manda, mais que obrigação, dá dinheiro para nós, vamos fazer, não sei o quê. Custa a gente usar o lado bom da coisa e não o lado ruim, sabe? Tipo, a energia nuclear é ótima, mas ela também faz bomba, né? Então, se você parar para pensar, não é necessário a gente ver os erros dos outros, ou melhor, não é necessário a gente copiar os erros dos outros para chegar nos mesmos acertos, digamos assim. Então, eu enxergo que, apesar da humanidade ter chegado onde chegou com muitos erros, a gente pode aproveitar a parte boa do que a humanidade trouxe e tentar melhorar daqui para frente. Ouvindo assim, parece que eu sou uma pessoa super esperançosa. Parece. Eu não estou dizendo que vamos conseguir. Aí, se você me perguntar, vamos conseguir? Aí eu vou te dar uma resposta menos esperançosa. Mas o que a gente deveria fazer é isso. E eu acho que é possível. Se a gente vai ter união suficiente para
para querer fazer, aí eu já não sei, eu acho pouco provável. Mas você acha que é possível a gente estragar tudo mesmo? Sim, estragar tudo é muito fácil, porque descer a ladeira vai na banguela. Mas aí estraga pra nós e depois geral também nós morremos, né? O ser humano some. Depende de como. E surge, Depende de como. Cara, o ser humano não vai sumir, velho. O ser humano não vai sumir. O que pode sumir é a sociedade como nós conhecemos. A civilização. Exato. Se a gente consegue colapsar as sociedades, e aí a gente pode discutir como isso vai acontecer, se a gente colapsa as sociedades, o ser humano continua sobrevivendo em pedaços e volta caçador-coletor ou caçador agrícola. 5 mil aqui, 1000 ali. Isso, exatamente. Faz aqui, ali, não sei o quê. O que o pessoal se debate é como, ou se. Porque aí se for nuclear, aí é foda, porque a radiação... Demora muito pra passar. Exato, e a radiação ela espalha muito, tem o inverno nuclear, vai sobrar gente. Mas essas pessoas que vão sobrar vão ficar isoladas em algum canto, não vão ter tecnologia. A gente vai voltar para a Idade Média, ponto. Ou até antes. Agora, se ao invés de ser uma destruição nuclear for, sei lá, mudança climática, vai ser uma mudança muito menor. O que a gente vai ter vai ser uma desertificação da área equatorial e o pessoal vivendo mais nos polos, mais perto dos polos e com muitos eventos extremos, tragédia e tirania, provavelmente. Porque quanto mais gente desesperada, mais fácil de subir um filho da puta no poder. E também cada vez mais crise humanitária de gente não tendo pra onde ir, né? Migração de gente, né, de desastre. Já tá tendo, né? A migração que teve uma migração muito fodida que teve em 2016. Fim de 2015, metade de 2016. Da América Central rumo aos Estados Unidos. Foi um problema migratório muito grande. Foram milhões de pessoas. Elas foram a pé, cara. Elas foram a pé, porque é uma região muito empobrecida, muito violenta, e você teve uma seca muito grande que durou 3 anos. Mais até, acho. Mas assim, aquele ano foi uma coisa muito violenta, 2016. E os caras falaram, não tenho o que fazer. Eu tô indo pra lá, pro norte. Então vamos junto. Nômade mesmo. Aí os caras foram. O México teve que fazer um bloqueio no sul, porque o México não tava conseguindo receber tanta gente. Quando o México tem que bloquear a gente de entrar nele é porque o problema tá grave. Exato, com a fronteira com a Guatemala. Passou todo mundo. Todo mundo quis cruzar para os Estados Unidos. Aí, aquilo foi a primeira onda migratória assustadoramente grande, porque nunca parou gente de querer entrar nos Estados Unidos. Mas vinha 1 milhão, 2 milhões... Cara, é muita gente. Foi muita gente. Aquilo foi uma onda muito grande, derivado já de um efeito que esse sim a gente consegue dizer que foi motivado por mudança climática, porque nada justifica ter feito uma seca por tanto tempo ali daquela força. A questão política só piora as coisas. Sim, mas não foi por decorrência de uma decisão política. Exato. E aí, só que isso influenciou na política. Porque essa crise migratória, justamente em 2016, ajudou na eleição do Trump, por exemplo. Uma das bandeiras do Trump era o quê? O muro. Foda-se a imigração, vamos subir o muro. E foi justo naquele ano. As pessoas não estavam indo para os Estados Unidos à toa. Elas estavam indo para um país, obviamente, que teria mais oportunidade que o México. Mas o pessoal esquece. O pessoal esquece que muita gente ficou no México. A onda migratória que chegou nos Estados Unidos, mas muita gente preferiu ficar no México. Claro. É que o México é muito melhor do que El Salvador, Nicarágua, Honduras, né? Mas muita gente quis cruzar para os Estados Unidos, né? E aí isso daí é foda, porque foi uma crise migratória. Isso foi uma consequência da mudança climática. Isso vai piorar. Isso vai acontecer. Mas eu acho que é o caminho mais parecido, parece que é mais o caminho que está seguindo, né? Em razão das coisas que a gente tem visto. Se bem que o Putin lá pode decidir soltar uma bomba hoje e fudeu tudo também, tá ligado? Eu acho que o Putin não vai soltar porra nenhuma, mas, enfim, é possível. A gente tá numa guerra morna. A gente tá numa guerra que tá começando a Guerra Fria. Mas... Não é uma Guerra Fria ainda, mas tá muito perto, tá muito parecido, né? Parecido tá. Não sei se vai esticar também muito, mas enfim, talvez o pessoal resolva. Se subir o Trump de novo, talvez resolva de um jeito mais fácil. Mas eu não quero que o Trump suba, mas enfim, né? Tô fazendo uma predição. Agora, quando você vê o cenário global, o pessoal aposta em várias coisas. Por exemplo, agora nos últimos anos, que cresceu muito, que teve a pandemia, não sei o que lá, cresceu muito os youtubers comunistas, né?
E eles falam que essas ideias mais disruptivas, elas aparecem, e elas crescem, ganham força, principalmente em momentos de crise extrema. A gente está num momento de crise, digamos assim, de baixa, né? E isso faz com que muitas coisas despertem, né? A gente passou por isso em coisa de 100 anos atrás. Então você acaba tendo... Regimes, né? Não, a questão da crise mesmo. A gente teve a crise de 29, por exemplo, e isso acaba fazendo com que muitas pessoas passem a tentar enxergar formas de mudar a realidade como a gente encontra, né? E eu confesso que eu não sei qual vai ser a melhor forma de a gente alterar o rumo que a gente está tomando. Eu acho que o mais provável, não estou dizendo que é o melhor, o mais provável seja através de tecnologia. Acho que vai ser a tecnologia que vai ajudar a gente a, sei lá, mitigar os efeitos das catástrofes. Da tecnologia. Se vai conseguir, eu não sei, mas eu acho que é isso que vai acontecer. É o carro tentando mitigar a bosta do cavalo. Talvez a próxima tecnologia seja ruim para outra coisa, mas não para aquilo que está tentando evitar. Porém, há pessoas que acreditam em outros caminhos. Que eu até acho que poderiam talvez funcionar, mas não vão acontecer, porque aí entra na minha desesperança. Jesus voltar, né? Não vai... eu sinto muito. Que pariu. Aí, mano, tem um presente pra você aqui, velho. Deixa eu ver. Tava esquecendo já, cara. Esse aqui é o meu café, velho. O café do Chevette, ó. Muito bem. É o Chevas Power Coffee. O café que empurra o seu dia, meu brother. Empurra o dia, Eu queria ter te oferecido esse café já no começo do nosso papo. Eu quero. O nosso papo acabou e eu não te ofereci o café, mas eu vou pegar um cafezinho pra você agora. Porque você é muito mal educado. Eu estou ofendido. Tô fazendo aqui. Eu não sei se vocês perceberam, o pessoal da câmera deve ter percebido. Tá um frio. Tá um frio. Esse suor aqui é cenográfico. Mas assim, esse suor aqui, na verdade, é o gelo condensando. Condensando. E o pior é que o café tá frio, o café ou tá quentinho agora, filho? Tá quentinho. Eu nunca entendi essas xicrinhas de metal. Que ela esquenta pra caralho. Que esquenta a alça. Então por que tem a porra da alça? Né? Essa aqui é a graça, cara. A graça é queimar os dedos e o beiço, né? Tá quentinho. Nham, nham. Esse é o seu? Esse é o meu. Gostoso. Chevas Power Coffee. Então, ó, não tem álcool, mas, ó... Aí, ó, galera que tá assistindo, se quiser tomar o Chevas Power Coffee enquanto assiste o Chevette Talks, o QR Code tá aqui na tela, ou então o link tá na descrição. E, ótimo. Pirula, vou te falar uma coisa, se os professores fossem legal igual você é na época que eu ia pra escola, talvez eu não fosse um burrão. Muito legal, viu, velho? Provavelmente na época você não ia perceber isso. Não ia perceber, né? A maior parte dos professores eram legais, é que você não percebia. A gente que tava olhando pra outra coisa. É mal da idade. Obrigado por ter vindo, cara, meu parça. Valeu, eu sempre assisti, eu agradeço. Sempre assisti as coisas que você faz, sempre colocava lá Vilela Pirula, Flow Pirula, qualquer coisa Pirula, porque eu sabia que o papo ia ser bom. Eu espero que as pessoas estejam contentes com o papo que a gente teve aqui. Mas eu vou te dar uma sugestão. As coisas que eu faço no meu canal são mais legais. É legal, eu vou atrás então. São mais legais do que o que eu falo. Esquece Vilela, vamos ver Pirula puro. Valeu, beijo Vilela, beijo pro Igor. É verdade. Olha aqui, ó. Obrigado por ter me lembrado, eu trouxe pra isso. Isso aqui é o meu presente pra você. Aí sim, agora, cara. Peraí que eu preciso apoiar. Peraí, aqui se abre aqui, ó. Não, foda-se. Depois eu coisa, ó. Quando eu terminar, eu autografo pra você, tá? Excelente, ainda tá no plástico. Esse aqui é o meu livro. Que legal, Darwin mano. Sem Frescura. Darwin Sem Frescura, É isso aí. Se você conseguir... Ele é de 2019, mas ele tá bem atualizado ainda. Junto com o Reinaldo Lopes, que é jornalista e muito de obrigado, ciências. Cara. Eu acabei agora o Origens, do Neil deGrasse Tyson. sei. E aí eu não gosto de ler ficção, eu gosto de ler só coisa assim. Maravilha. Então ótimo. Eu vou dar esse aqui agora. Eu acho que esse daí você vai curtir. Eu vou dar ele com certeza. Eu vou ser sincero, eu tenho uma síndrome do impostor violenta. Eu acho que tudo que eu faço ficou uma bosta ou fica meia boca. Eu abro uma exceção pra esse livro. Esse livro ficou bom. Que bom. Principalmente por causa do Reinaldo, que o Reinaldo garantiu que ele ficasse garantiu bom. A parcela legal. Mas ó, esse livro ficou bom, vale a pena ler. E também está na descrição do vídeo, se quiser comprar um livro. Isso, exatamente, está na descrição aí também. Mano, tu é um cara muito gente boa, espero que a gente possa colaborar em outras coisas. Agradecidíssimo. A gente vai se encontrar logo no Os Três Elementos. Maravilha, então ótimo. Já tô marcado isso aí, lá. Porque tem o nosso podcast tem lá, Os Três Elementos. Se sim, vocês com quiserem três caras legais demais também. Se vocês gostam de podcast, querem me ouvir em podcast, Os Três Elementos é uma ótima pedida. Eu tô sempre lá, eu, Carlos Ruas, Emílio Garcia, e a gente tá lá sempre conversando um monte de coisa. Vou arrastar os dois pra cá também. E Camila Massuda também. Muito obrigado, viu, meu irmão? Cara, valeu, viu? Tamo junto. Obrigadão. Turma, se inscreve aí no canal e mais uma vez estamos aqui no Chevette Talks. O papo dessa vez foi a algum lugar, hein, ó. Tem exceções. A gente fala que o papo não vai a lugar algum. Dessa vez o papo chegou longe. Chegou, assim... Chegamos à extinção humana. Se você for levar a questão de vetores,
do ponto de vista de temperatura, a gente chegou numa determinada temperatura que, olha... Eu acho que tem ebulição aqui. O café, tá foda, pra você ter uma ideia, o café tá quente e tá em temperatura ambiente ao mesmo tempo. Quase cuspi sujo esse chevette. Até a próxima, turma. Tá certo. Valeu.